Boa noite a todos, estamos aqui nos finalmente para começar a nossa transmissão da nossa reflexão desta noite. Olá pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui comigo nessa reflexão dos sábados. Vamos pedir nesse instante que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos ampare e derrame sobre nós as suas bênçãos, sua força, sua luz em todos os nossos lares e familiares. A nossa reflexão de hoje é para tentarmos entender um pouquinho sobre seguir a Jesus. E buscamos isso lá em Mateus, capítulo 5, versículo 21 e 22. Porque todos nós, de alguma maneira, nós desejamos seguir as pegadas do Mestre, nos orientando pelo Evangelho, principalmente nesses tempos de dores, em tempos que nós somos convidados a voltar os olhos para as coisas do Espírito. Tempos de provações, tempos de maiores dificuldades, porque enquanto a alegria, abundância, saúde, facilidades, nossos olhos costumam ficar muito presos nas coisas da matéria, enquanto que as dificuldades, quando se apertam, a gente começa a correr atrás das coisas espirituais, né? É assim que funciona para nós aqui. Por isso que não é tão simples assim seguir as pegadas de Jesus. Porque isso exige um esforço da nossa parte. Não dá para resolver isso delegando esse trabalho e esses esforços para os outros. Não dá para pedir para os outros seguir Jesus e nós ficarmos ali no vácuo, né? Seguindo aquela pessoa, porém o esforço é todo dele e não nosso. É muito comum a gente ver as pessoas se agarrarem a vultos mais iluminados da humanidade, pensando que quando essa pessoa for para o plano espiritual, aqueles que estão perto dele vão seguir junto com ele para planos mais elevados, né? O próprio Chico Xavier, quantas pessoas ficaram ali agarrados no Chico, né? E repetindo às vezes, eu estive com o Chico falou isso, Chico era meu amigo. Então eu ficava agradando ali, próximo ao Chico, pensando que quando o Chico voltasse para a pátria espiritual, pudesse recomendar essas pessoas para planos melhores da existência. Então isso não funciona. Não adianta nós falarmos que conhecemos tudo de André Luiz, de Emmanuel, porque isso não vai nos recomendar nos planos melhores. Por isso que nós fomos lá em Mateus, eu falei inicialmente que era capítulo 5, mas não é não. É no capítulo 20, versículo 20, 21 e 22. Né? Porque nós nos lembramos da esposa do Zebedeu. A esposa de Zebedeu chegou próximo a Jesus, aproximou-se dele e perguntou para Jesus, pediu, né, para Jesus, olha, ordena que no teu reino estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita
e o outro à tua esquerda. E o que Jesus respondeu para ela? Ó, não sabeis o que você está pedindo. Será que eles podem beber o cálice que eu estou prestes a beber? Será que eles podem ser batizados com o batismo com o qual eu estou sendo batizado? Então é muito fácil pedir para alguém nos recomendar. A esposa do Zebedeu pediu para o próprio Cristo, né? Olha, ordena aí, coloca um filho meu à tua direita, ou à tua esquerda. Não adianta, não funciona. Por quê? A vivência, a construção dessa condição de estar em plano melhor, de evolução, em moradas melhores, íntimas, é individual e intransferível. Não adianta a gente passar para o outro. Olha, faça o meu trabalho, mas diga que foi eu que pedi para fazer, que eu vou ficar melhor lá junto com o pessoal do céu, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos nos perguntar nas pegadas do Mestre, para seguir as pegadas de Jesus, é nos perguntar: nós estamos dispostos a seguir as pegadas do Mestre? Isso é uma disposição real ou é só um desejo? Porque desejo é sonho, não significa que será realizado. Às vezes eu quero, às vezes eu desejo, mas não estou com disposição nenhuma para fazer essa construção. Boa noite, Tereza. Alegria ter você aqui. Então, às vezes eu desejo, por exemplo, construir uma casa, mas não estou com disposição nenhuma em renunciar a algumas coisas para comprar materiais, perder aquele tempo que exige numa construção e para iniciar essa construção. Então fica só no desejo. A casa não vai sair. Outras vezes nós ficamos na superficialidade do evangelho. Quantas vezes a gente já diz assim: "Ah, eu já sigo Jesus, né? Eu já ajudo as pessoas mais necessitadas do que eu". E aí nós nos lembramos de outra passagem, agora do apóstolo Paulo, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 3. Paulo nos dá uma ideia do que é realmente seguir Jesus quando ele nos diz: ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me servirá. Olha que coisa importante para nós e pesada, né? Por quê? Porque a gente estava tranquilo. Ah, eu já ajudo os pobres, já ajudo aquelas pessoas que é mais necessitadas do que eu, né? Então eu já tô assim muito bem com Jesus, já tô seguindo Jesus tranquilo. Olha o que o Paulo vem dizer para nós, que eu posso dar todos os meus bens, que eu posso distribuir alimentos, remédios, roupas, fazer tudo em benefício dos outros e nada disso me servir. E isso tudo é muito importante. Auxiliar os mais necessitados que nós mesmos é um dever de todo cristão, já que somos todos irmãos e aquele que tem mais deve ajudar com certeza aquele que tem menos. Mas seguir o mestre, no dizer do apóstolo Paulo, vai muito mais além do que isso. Não é um comportamento externo, é um comportamento íntimo, porque é muito fácil nós seguirmos o mestre lá na reunião do centro, né? Na hora do evangelho, mas e no meu dia a dia? Quando eu acordo,
Eu estou disposto a seguir Jesus? Como eu tenho agido para fazer essa mudança de comportamento íntimo? E com isso mudar meus sentimentos. E mudando meus sentimentos, mudar a instabilidade do meu humor. Não é isso? Mas se como espírita, já sei disso, por que os meus comportamentos íntimos não estão em conformidade com o Evangelho? São perguntas para a nossa reflexão. Então nós precisamos perceber quais são esses comportamentos íntimos. Qual é o nosso padrão mental? Existe mágoa? Existe ressentimento? Existe crítica? Existe julgamento? Porque não adianta, isso que Paulo quis dizer, não adianta fazer tudo pelos outros se não existe em mim uma disposição de mudança. Então nós começamos a perceber com Paulo que a caridade para o outro, essa beneficência, esse ajuda material para o outro, é só um pedaço da caridade. Né? Bom, nós poderíamos dizer assim que é só metade da caridade. E Paulo nos alerta quando diz: quando você faz isso, você está fazendo só metade da caridade, mas o que serve isso para você? Que é a outra metade. Né? Então é fácil fazer essas mudanças? Para nós, se perguntar para nós, a gente vai dizer assim: não, isso é muito difícil, isso é só para espírito elevado. Mas espírito elevado não precisa fazer mudança, gente. Né? Isso é só para Jesus, Jesus não precisa fazer mudança. Né? Então, se nós formos lá na questão 909 do Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais vão dizer que é muito fácil. Né? E frequentemente, diz os benfeitores, fazendo esforços muito significantes. O que falta é vontade. E dizem eles: quão poucos dentre vós fazem esforços. Né? E aí, outra pergunta: se é tão fácil, por que eu não mudo? Eu quero a mudança. Eu sei que eu preciso mudar, ajeitar, cortar as arestas, refinar. Mas eu sempre arrumo uma desculpa. E uma delas é essa, né? Da metade da caridade. É que eu já ajudo materialmente os mais necessitados. Por isso, eu não preciso fazer mais nada, eu já sigo Jesus. Então, nós temos mostrado várias vezes, falado aqui nas nossas reflexões, que nós somos espíritos em construção. E nessa construção, nós construímos, ao longo da nossa caminhada pelas existências, reflexos, impulsos para o bem e para o mal. E esses impulsos construídos estão muito enraizados em nós, principalmente os impulsos negativos. Lembrem-se que nós saímos do tempo, das intempéries, e fomos para onde? Inicialmente nós fomos para as cavernas, para sair da chuva, do frio, da tempestade, para refugiar do perigo que nos ameaçava lá fora. E com isso nós desenvolvemos para a nossa sobrevivência esses reflexos, esses impulsos de agressividade, de egoísmo, que André Luiz vai nos chamar de condicionamentos, né? São os condicionamentos que nós construímos. E aí, o que que aconteceu? Quando nós acostumamos com a caverna, nós começamos a desenvolver impulsos voltados para o quê? Para o prazer, para a posse, para o apego, para o egoísmo. Por quê? A caverna ficou pouco para nós. Começamos a querer uma caverna maior,
Depois começamos a querer a caverna do outro, as coisas do outro, e assim sucessivamente. Emmanuel chama isso lá na obra de Pensamento e Vida de condicionamento de posse doentio. E esses reflexos, esses impulsos ainda permanecem em nós como estímulos que reagem de forma rápida, de forma instintiva, diante de uma ação externa que nós recebemos. Se essa ação, por exemplo, for de uma ofensa ou for uma ação agressiva, nós devolvemos rapidamente e sem pensar na mesma forma, na mesma moeda, né? Agressivamente, ou até mais agressivo. Se nós não podemos devolver aquela agressão fisicamente, nós ficamos muitas vezes magoados. E a mágoa também é um estímulo desenvolvido por não poder devolver a ofensa fisicamente. Então nós jogamos para fora o estímulo, o impulso que nós temos em nós. Raiva, devolvemos raiva. Cólera, mágoa, né? Por isso que muitas vezes a gente diz assim, mas não queria perder a paciência e perdi sem perceber. Não devia ter feito isso. Não devia ter falado daquela forma. Se eu pudesse voltar atrás, porque são reflexos adquiridos em muitas existências. Agora, isso não quer dizer que tudo isso é negativo, não, gente. Porque esses reflexos, esses impulsos foram necessários naquele momento da construção. Porque se aquele camarada tivesse saído do templo e ido para a caverna e se contentasse com a caverna, não haveria evolução, concorda? Então, naquele momento, esses impulsos eram necessários. O impulso do egoísmo, o impulso do querer mais, porque era preciso para a gente caminhar e chegar e avançando na intelectualidade e no amor. Então, naquele momento das cavernas, esses impulsos eram extremamente necessários. Mas agora, na nossa condição em que nos encontramos hoje, nós precisamos refinar esses impulsos, porque já não podemos mais carregá-los conosco. É prejudicial para seguir a orientação do Cristo que veio quando já conquistamos a condição. Por isso que Jesus não veio antes, né? Veio no momento certo, porque já teríamos condições para começar a entender, a captar a mensagem. Boa tarde, Márcia. Boa noite, né? Hoje, por exemplo, a gente observa que quando a gente quer muito mais do que a gente necessita, tem um risco. Transformar em escravo da matéria, né? Por isso, Emmanuel vem nos dizer também que toda ideia tem um estímulo que vem do espírito. E só é possível mudar esses estímulos com muito esforço e muito exercício. Por isso que nós não podemos mais continuar nessa desculpa, né? Santo Agostinho, em suas confissões, ele dizia que na igreja todos pensavam que ele era um santo, né? Mas na vida comum ele vivia como um homem comum. Então, Santo Agostinho, quando ele via uma mulher atraente, bonita, que ele pensava lá na sua vida comum? Oh, meu Deus, né? Me torna puro, me torna santo, mas não agora. Não é isso? Olha a desculpa. No centro, nós somos aquela bondade, né? No dia a dia,
A gente fala isso, ó Senhor, sou espírito, eu preciso melhorar muito, né? Me torna melhor, mas não agora, que agora eu não estou disposto. Então, olha a disposição aí. Como espírito, nós já temos conhecimento, mais conhecimento do que poderia e podemos ter nessa vida. Nós não damos conta de tanto conhecimento que a gente tem, poderia adquirir mais. Já temos consciência, mas ainda não tomamos consciência. Porque tomar consciência é um pouco mais profundo, já vem com a disposição. Quando nós tomamos consciência, nós já estamos seguindo os passos do Mestre, porque nós vamos começar a agir com estímulos positivos que nós substituímos por aqueles mais grosseiros que nós construímos no passado. Já vamos agir de forma natural, né? Por isso que quando Santo Agostinho tomou a consciência, ele sim começou a seguir Jesus, porque ele passou a agir da forma que ele agia lá na igreja, de uma forma natural na sua vida comum. Então a proposta de Jesus é muito simples, né? Amar quem te ama e emprestar para quem te paga. Já tem a tua recompensa de Jesus. Agradar a quem te agrada. Você já tem a sua recompensa. E isso, como você já tem a recompensa, isso não te melhora em nada. Então, porque muitas vezes a gente só agrada quem tem condições de devolver melhor. E isso nós não estamos fazendo nada que nos melhore. Isso é interesse material. Se você ajuda o próximo por vaidade, por orgulho, para mostrar que já está seguindo Jesus, você já recebeu sua recompensa. Seguir os passos do mestre exige renúncia. Olha como exige renúncia. O que Jesus nos fala? Amar quem te calunia. Ó, oferecer a outra face. A gente ama quem nos calunia. A gente oferece a outra face. A gente deixa de julgar. Então, para fazer isso, a gente precisa renunciar a alguma coisa. Para amar quem nos calunia, quem fala mal de nós, quem nos ofende, quem nos agride, nós precisamos renunciar aos estímulos grosseiros que nós construímos no passado, que era necessário, mas agora não é necessário. Depois de Jesus não é necessário. Nós sabemos disso. Então, seguir Jesus, nós temos que renunciar. Essa renúncia não depende de mais ninguém, só de nós mesmos. Eu quero ter, pode ter, mas sem se tornar escravo. Eu quero receber o mal, mas sem devolver o mal. Eu quero sair da passividade para a ação. Tudo isso exige renúncia e disposição para fazer. Então eu preciso renunciar aos meus condicionamentos, aos meus impulsos negativos, para que eu realmente construa em mim mudanças efetivas. Um pensamento caridoso, ele tem que ser benevolente. Eu posso fazer a máxima caridade material, beneficência, diz Paulo, e nada disso me servir. Porque às vezes eu faço isso de que forma? Reclamando, revoltado, fazendo a caridade, mas julgando aquela pessoa. Ó, vou ajudar esse camarada aí, mas aí faz aquele monte de julgamento. Brigando com as pessoas, né? Durante aquilo que nós falamos que estão fazendo a caridade.
tratando os outros maus, como se fosse menos do que nós, de uma forma prepotente, irritado, arrogante. Então, isso aí é metade da caridade, porque a outra metade que eu preciso renunciar à arrogância, à irritação, à prepotência, eu ainda não estou fazendo. E aí, quando eu faço tudo isso e alguém me elogia, o que vem? Vaidade, né? Eu acho que eu sou o máximo, que eu sou ótimo. Então, não me serviu, como diz Paulo. E nós adquirimos esses impulsos negativos repetindo eles por milhares e milhares de vezes. E a gente vai lembrar com Emmanuel que esse padrão só se modifica quando nós começarmos a repetir o padrão positivo, o impulso positivo, milhares e milhares e milhares de vezes, até que finalmente ele substitua o impulso negativo. Por isso que não dá para deixar para começar amanhã. Nós temos que começar hoje, porque nós vamos ter que repetir muitas vezes. Jesus vem nos trazer essa potência, chamar a gente para essa disposição. Quando ele diz brilha sua luz. Então, nós temos potencial, somos espíritos fortes. Podemos realizar, mas precisamos estar dispostos. Jesus podia ser traído, bajulado, podia estar na frente do rico, do pobre, do miserável, do doente, do sadio. Ele era sempre o mesmo, porque a sua construção já era luz. Já não existia ali mais nenhum tipo de impulso negativo. Ele não era influenciado por ninguém, mas pelo contrário, influenciava a todos para o bem. Quando Joana de Cusa, e Joana era de Cusa porque era casado com um oficial romano, Cusa, vai procurar Jesus e diz que não aguenta mais o Cusa. O que Jesus diz para ela? Suporta, tolera, faça a sua parte, que a cristã é você. Isso que a gente precisa entender, né? Nós não podemos cobrar do outro, porque nós é que queremos ser cristão. Nós é que somos o cristão. Então por que nós temos que cobrar do outro? Temos que cobrar de nós mesmos. Então nós estamos na família certa, no lugar certo, na melhor condição para fazer melhor como cristãos. Agora, minha gente, é conosco. Nós temos condições de fazer melhor do que temos feito. Então, pessoal, mãos à obra. Muita paz, que vocês pensem nisso como eu estou pensando, né? Que Jesus os abençoe e até o próximo sábado. Um grande beijo e fiquem em paz. Que assim seja.